Muito bem, lição número 9, a partir de quinta-feira, missão junto aos poderosos. Jesus era uma pessoa muito sociável. Jesus ele não tinha barreiras assim de classes sociais, de status. Ele estava sempre em contato com as pessoas. Recebeu Nicodemos, recebeu Zaqueu, Jairo, recebeu Mateus e outras pessoas que foram aí. O jovem rico, mesmo que não quis servi-lo ou segui-lo, Jesus deu uma atenção especial a ele. Ellen White disse que Jesus amou o jovem rico porque ele tinha potencial. Seria alguém maravilhoso no evangelismo. Queria Deus que ele tinha futuramente, depois de que Jesus subiu ao céu, que ele tenha se convertido. Por isso, Jesus ele falava com os mais humildes até os mais poderosos. Algumas dessas pessoas, Jairo, acreditou em Jesus, que Cristo poderia curar a filha dele e fez até melhor, ressuscitou a filha dele. O centurião romano foi até Jesus pedindo que Jesus desse uma ordem para que o servo dele fosse curado. Jesus elogiou a fé desse homem. Nicodemos falou com Jesus à noite e se tornou um discípulo de Jesus. Zaqueu espontaneamente disse: Senhor, eu resolvo ser o teu seguidor. E um homem que no anonimato ninguém conhecia, ninguém sabia quem era, surgiu do nada, José de Arimateia. Ellen White, no livro Evangelismo, página 565, ela diz o seguinte: o povo do Senhor é na maioria composto de pobres deste mundo, de pessoas humildes. Não existem muitos sábios entre o nosso povo, não existem muitos poderosos, nem muitos famosos em nosso meio. Mas Deus chama os ricos e também os poderosos para que possam aceitar o reino de Deus. Ela diz, infelizmente, muitos não aceitam, mas aqueles que aceitam, Deus os considera como joias preciosas. Ela diz ainda, nas cidades ímpias existem muitas pessoas poderosas, que são humildes e confiantes, pelos quais devemos trabalhar para salvá-los. O trabalho dos poderosos ainda está na pauta e na agenda do Senhor Jesus Cristo. Trabalhar pelos poderosos. Pergunta número 7. Como Jesus usou os poderosos, os préstimos de um homem poderoso, para que ele pudesse então assim aceitar Jesus? Como que Deus usou os préstimos de um homem rico e poderoso para ajudar Jesus? Mateus 27, 57 e 40 diz o seguinte: e vinda já a tarde, já era tarde, chegando a tarde, chegou um homem chamado José de Arimateia, por nome José, que era discípulo de Jesus. Esse falou com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E José, tomando o corpo, o envolveu num lençol novo e fino, e o pôs no seu sepulcro novo, e mandando colocar uma pedra, selou o lugar. Marcos 15, 43 a 47, chegou José de Arimateia, senador honrado da Galileia, que também esperava o reino de Deus, e foi ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos, tendo se certificado que Jesus estava morto, entregou o corpo para José de Arimateia, o qual, tirando-o da cruz, o envolveu em um lençol fino e o depositou no sepulcro e fechou o local com uma rocha. Interessante que José de Arimateia não é mencionado em nenhum momento, mas de repente esse homem aparece fazendo uma coisa que ninguém conseguiria fazer. Então a pergunta é: como Deus usou um homem rico para ajudar Jesus? Resposta: Deus usou José de Arimateia para ajudar no sepultamento de Jesus, para dessa forma cumprir a profecia de que Jesus seria sepultado numa sepultura nova. Ninguém ia conseguir fazer o que esse homem fez. Por ser um senador, por ser um homem influente, poderoso, foi até Pilatos e conversou com ele, disse: eu preciso do corpo de Jesus. Pilatos deve ter estranhado, mas concedeu, e José de Arimateia sepultou Jesus numa sepultura totalmente nova e cumpriu a profecia. Exatamente numa sexta-feira, para que pudesse, ao terceiro dia, ele ser ressuscitado. Inclusive, em Mateus 12, 40, Jesus disse assim para os seus discípulos: assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias no coração da terra. Para se cumprir essa profecia, José de Arimateia foi assim inspirado por Deus a se tornar um discípulo e foi e pediu o corpo do Senhor Jesus Cristo. O grande desafio para nós hoje é como nos aproximarmos das pessoas ricas e poderosas sem darmos uma ideia de que estamos querendo algum benefício. Pelo contrário, estamos
querendo levar um benefício para a pessoa, que é a palavra de salvação. Por isso, Jesus Cristo, ele foi ajudado por um homem que aparentemente não tinha nada a ver. Ninguém sabia que ele era um discípulo secreto, mas no momento certo ele se revelou. Inclusive o dinheiro dele depois serviu muito para ajudar a igreja primitiva. Pessoas influentes, pessoas poderosas, pessoas que têm assim forma de ajudar. O Senhor Deus vai mover essas pessoas para que sigam o Senhor Jesus. Agora, o trabalho tem que ser feito de uma forma ou de outra. Muitas vezes nós temos pessoas poderosas ao nosso redor e não falamos nada, com receio de que a pessoa não vá aceitar. Por isso é importante que nós façamos o nosso trabalho. Havia até num certo reinado um rei, até o rei bondoso, tinha um administrador que era muito assim, fiel a Deus. Ele sempre estava dizendo, Deus é bom, Deus é bom. E um dia esse rei disse para o administrador, vamos fazer uma caçada? Eu quero fazer uma caçada, está liberada aqui, vamos pegar os cavalos e uma comitiva, foram então caçar raposas. No meio do caminho o rei não viu, passou embaixo de uma árvore, tinha uma onça pintada. A onça pulou em cima do rei, derrubou ele do cavalo, e ele naquele desespero de se livrar da onça, a onça pegou o dedo dele, o anular, e arrancou de uma dentada. Foi aquele desespero, abateram o animal, mas o rei foi levado para o palácio, para a enfermaria do palácio, e ali então foi feito um curativo. O administrador disse, majestade, não fique triste, Deus é bom, veja que o senhor está com vida ainda. O rei ficou zangado, disse, você é maluco? Eu perdi um desses, ele ainda disse, Deus é bom? Mandou prender o administrador, foi insulto a ele. O homem ficou 6 meses preso. O rei foi fazer outra caçada com outro grupo de amigos de outro reino, e no meio do caminho acabaram sendo atacados por tribos selvagens. Muitos foram mortos e o rei foi levado cativo, prisioneiro de uma das tribos. Houve uma noite em que eles iam fazer oferendas. O pajé, o feiticeiro, mandou amarrar o rei numa estaca e fez ali todas aquelas mandingas, pulou, cantou, dançou em volta do rei e disse na língua dele que ia fazer a oferenda para os deuses, oferecendo aquele rei como troféu. Na hora que ele mandou soltar o rei, que ele olhou para a mão do rei, deu um grito e disse para a tribo inteira, não podemos sacrificar esse homem tem um defeito, falta-lhe um dos dedos, não podemos oferecer um homem defeituoso para os nossos deuses. E dessa forma, por causa de um dedo faltando, o rei foi então dispensado, mandado embora, ele voltou para o palácio agradecendo a Deus. Foi aí que ele entendeu o que o administrador havia dito, Deus é bom, fique feliz se eu perder um dedo, mas ainda tem a vida. Voltou para o palácio, mandou soltar o homem e disse, olha, eu agora creio em Deus, porque você estava certo, Deus é bom. Se não fosse esse dedo que eu tivesse perdido o dedo, eu teria sido sacrificado. Mas uma coisa, se Deus é bom, por que ele deixou você preso 6 meses? Foi aí que o homem disse, majestade, eu sou seu amigo pessoal. Se o senhor foi nessa caçada, eu também iria com o senhor. E se todos foram atacados, muitos foram mortos, eu teria sido feito prisioneiro junto com o senhor. O senhor, por não ter um dedo, teria sido liberto. E eu, como tenho todos os dedos, seria sacrificado no seu lugar. Deus sabia disso, me deixou preso aqui no calabouço para que eu não morresse. O rei disse, é verdade, a partir de hoje, sirvo a esse Deus que você também serve. E assim, o administrador alcançou esse homem poderoso, que depois alcançou outros amigos nobres pelo testemunho que deu através dessa experiência. Deus conta conosco, para que possamos fazer um trabalho de evangelização dos poderosos. Deus nos abençoe. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Nos dê essa bênção de sermos canais de condução da mensagem para pessoas poderosas. Temos contato com muitas pessoas e muitas pessoas poderosas podem te conhecer através do Senhor, através do nosso trabalho. Que o Senhor Jesus nos dê coragem e força, em nome dele que pedimos. Amém. Beijo no coração. Feliz quinta-feira. Fique com Deus.